Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Chama da Alma. Meu nome é Sheila, eu sou idealizadora aqui do canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um trânsito que começou aí no final de semana, se eu não me engano no sábado, e vai durar até outubro mais ou menos, que é a retrogradação de Netuno em Áries. Esse vídeo, para quem que ele serve? Quem está sentindo confusão, começou a sentir confusão dentro da jornada, algumas ilusões aí que você não esperava e acabaram vindo por terra, está sentindo que a espiritualidade está te chamando para um despertar ainda mais profundo, uma busca ainda mais profunda pela tua força, pela tua verdadeira força interior. Então isso tudo tem a ver com esse trânsito e a gente vai falar um pouquinho dele hoje e como ele vai impactar a jornada de chamas, tanto no coletivo quanto no individual. Hoje eu tô segurando o microfone porque vocês estavam reclamando um pouquinho do som ainda, então eu espero que dê certo dessa vez. E depois que eu fizer a explicação astrológica, eu também vou trazer uma mensagem canalizada da espiritualidade através do tarot. Então fica nesse vídeo que ele vai ter muita informação e ele pode te trazer chaves para você passar por esse trânsito de maneira mais fluida. Netuno, ele é o planeta que fala dos sonhos, das ilusões, fala do inconsciente. E quando ele entra em retrogradação, é como se a gente não conseguisse mais se refugiar nesses momentos de ilusão, nesses momentos de fuga, de escapismo da realidade. E a gente tem ele em Áries, que é o primeiro signo, é o signo dos impulsos, é o signo do fogo. Áries também, quando ele está desequilibrado, ele fala de guerra, fala de embate, fala de brigas. Então vamos entender um pouquinho sobre o que esperar desse trânsito de Netuno retrógrado que vai nos acompanhar aí até basicamente o final do ano. Netuno, ele rege, como eu falei, as ilusões, mas também rege o invisível, rege a espiritualidade, rege os sonhos, rege a intuição. Quando ele está retrógrado, essa regência dele ela não some, mas é como se ela se voltasse um pouco mais para dentro, tirasse o nosso véu das ilusões externas e faz com que a gente se volte para dentro para entender algumas verdades que até então estavam encobertas. Então, durante Netuno retrógrado, a gente tem queda de ilusões, revelações internas, revelações espirituais, limpeza de auto-engano, limpeza de fantasias. É como eu acabei de falar, é como se o véu realmente caísse e a gente enxergasse coisas que talvez antes a gente não via. E de novo, Áries fala sobre impulso, fala sobre fogo, coragem, individualidade, a jornada do eu, o início da jornada do eu. Quando Netuno está transitando por Áries, principalmente na parte de retrogradação, a gente tem conflitos internos entre aquela coisa da impulsividade e ouvir a intuição. A gente tem a necessidade de afirmar o nosso eu espiritual de forma cada vez mais autêntica, se afastando um pouco daquele ego espiritual que eu já comentei aqui algumas vezes com vocês. E Netuno em Áries, ele traz a coragem para que a gente destrua idealizações, desconstrua essas idealizações e assuma o nosso verdadeiro caminho. Netuno em Áries é o chamado para parar de sonhar acordada, parar de ficar no escapismo e começar a agir com mais consciência de alma. E como esse trânsito ele pode impactar na nossa jornada de chamas? Primeiro, queda de qualquer fantasia que a gente tenha projetado em cima da nossa chama gêmea. Idealizações sobre o outro, né, sobre a nossa chama, idealizações sobre a jornada, tudo isso começa a se dissolver e a gente enxerga uma realidade. Surge a dor, porque obviamente a gente não vai conseguir mais se iludir, a gente vai ver uma realidade que muitas vezes nos é desconfortável. Então, com isso pode surgir a dor de ver quem o outro realmente é. Mas entendam que com essa dor também vem a chance da libertação.
Você não se prende mais nas amarras da ilusão, da fantasia. O nosso despertar espiritual nesse período, ele se torna cada vez mais individualizado. Porque a gente vai ser chamado a olhar para cada pedacinho dessa conexão, para cada pedacinho de nós mesmos com mais autenticidade. Principalmente para o divino feminino, ela pode sentir cada vez mais a necessidade de se separar do gêmeo, de se separar energeticamente do gêmeo para encontrar a própria soberania. Por que principalmente o divino feminino? Porque o divino feminino, ele é o líder espiritual e energético da conexão. Netuno é um planeta basicamente espiritual. Então, principalmente aí o divino feminino, ele pode sentir essa necessidade de se separar energeticamente do gêmeo por um período, para que ela consiga se encontrar melhor. Nesse período, a gente também pode ter a revisão do propósito espiritual da conexão, se reconectar melhor com a missão real, não apenas com a parte romântica dessa jornada, que eu sempre falo com vocês, né? Que o romance é a cereja do bolo, mas não é o principal objetivo. A gente também sente o chamado para se alinhar com ações mais práticas da espiritualidade e não só ficar sentado esperando o milagre acontecer. Nesse período também a gente tem um aumento da telepatia, dos sinais, dos sonhos intensos, das sincronicidades do universo. Tudo isso ele fica mais intenso e tem um aumento desses tópicos. Como eu sei que a maioria que me ouve aqui, a maioria que assiste o canal são divinos femininos, como é que o divino feminino pode aproveitar esse trânsito? Eu vou falar primeiro o mais básico, o que eu mais gosto, o que eu mais indico, que é escrita terapêutica. Se você ainda não faz escrita terapêutica, esse é um ótimo período para começar. Se você já faz, esse é um ótimo período para reforçar ainda mais essa escrita. A escrita terapêutica vai te ajudar muito a se entender nessa fase que vai ser tão espiritual e energética. Como eu sempre digo, toda vez que a gente coloca os nossos pensamentos, nossos sentimentos no papel, a gente consegue entender aquilo melhor. Outra coisa que vai ser muito bom nesse período, meditação. Eu não consigo fazer meditação. Tenta, porque essa energia já vai te facilitar para que você consiga. Mas mesmo que você não consiga de forma alguma, já tentei de várias formas, não consigo, faz pelo menos afirmações diárias para reprogramar a tua mente, reprogramar o teu inconsciente. Para quem está precisando, está sentindo que na vida, nas relações, tem alguns laços energéticos que já não estão tão saudáveis, também é um período muito propício para cortes energéticos, o que o pessoal chama de divórcio energético. E ativação do sagrado feminino, que é uma fase assim, para quem está precisando se conectar ou aprofundar a conexão com a própria energia feminina. Esse período é muito propício, tá, gente? Então a gente tem um período onde o espiritual vai estar muito presente na nossa vida, mas não mais naquela forma inconsciente, naquela forma lúdica. Vai estar presente no nosso real, no nosso dia a dia. E como eu falei, agora eu vou pegar uma mensagem da espiritualidade para a gente ver o que é que a gente tem, o que a gente pode esperar desse período. Agora eu precisei soltar o microfone, porque eu preciso das minhas 2 mãos para a gente fazer a leitura. Então vamos lá. Vamos lá entender o que o coletivo pode esperar dessa retrogradação de Netuno em Áries. O que pode estar vindo aí para o coletivo.
tem como primeira carta a carta do enforcado, seguida por um 9 de ouros e o 2 de copas. Gente, basicamente aqui a mensagem foi tudo que eu falei sobre o trânsito. É como se a espiritualidade te dissesse assim, vou até pegar aqui o microfone para vocês me ouvirem melhor. É a hora de realmente começar a ver as coisas de uma outra ótica, de uma outra perspectiva. Talvez hoje a estagnação que você sente na tua jornada, a estagnação que você sente na tua vida, venha justamente de crenças limitantes que te mantêm sempre preso no mesmo ponto. Então é hora de quebrar essas amarras, olhar para tudo com uma forma diferente, uma forma talvez que você nunca tenha olhado, abrir a tua consciência, expandir essa consciência, porque a gente precisa primeiro estar bem com a gente mesmo. A gente precisa primeiro aproveitar a nossa vida da forma com que ela se apresenta. Ao invés de ficar buscando o que falta, o que eu ainda não tenho, a conexão com o meu gêmeo, a volta do meu gêmeo, a comunicação com o meu gêmeo, para um pouquinho e aproveita aquilo que você já tem de bom na tua vida. As conexões que te são preciosas, as coisas que hoje em dia você olha e fala assim, poxa, isso aqui realmente vale a pena viver, eu me sinto feliz com isso. Porque esse vai ser o caminho mais curto para que você consiga essa união que você está desejando. Pra gente, eu sempre falo isso, pra gente estar bem com o outro, independente se é a nossa chama, se é um relacionamento de alma gêmea, se é um relacionamento karmático, pra gente estar bem com o outro, primeiro a gente precisa estar bem com a gente mesmo. A gente não pode oferecer para o outro aquilo que a gente não tem dentro da gente. Então, pra gente ter um relacionamento com o nosso gêmeo harmonioso, tranquilo, feliz, saudável, amoroso, a gente tem que estar assim. Então, é um período para a gente aprender a olhar a vida de uma forma diferente, talvez mudando essa perspectiva de, ao invés de ficar olhando para o que falta, para o que ainda não chegou, para o que eu quero conquistar lá na frente, olha um pouquinho para o teu dia a dia, para o que você já tem de bom na tua vida, na tua presença, no teu hoje. E isso vai fazer com que o caminho para esse relacionamento que você deseja viver se torne mais leve, mais fluido, mais curto. No inconsciente a gente tem a rainha de paus, ou seja, o segredo está no autoempoderamento, o segredo está na autovalorização, na autoestima. Quando você percebe o que você já é, o quanto você já é, o quanto você já é completa, você consegue ver que o caminho para a tua chama ele fica mais fluido, ele fica mais leve, mais fácil, vamos dizer assim. Então foi essa a mensagem da espiritualidade para esse período. Eu espero que vocês aproveitem muito Netuno retrógrado, que ele traga mesmo essa como é que eu posso dizer? Essa conscientização de que o espiritual ele não é só uma coisa abstrata. A gente vive o espiritual no nosso dia a dia, a gente vive o espiritual na nossa rotina. Um beijo, meus amores, e eu vejo vocês no próximo vídeo.